Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio. Estamos iniciando o Manhã Boa Nova, hoje quinta-feira, 7 de setembro de 2017, feriado nacional, e você vai acompanhar notícias, comentários, tudo isto nesta 1h45 de Manhã Boa Nova. Na apresentação, Cláudio Palermo e Vanessa Cavalcante. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Cláudio. Bom dia para você que está sintonizado no Manhã Boa Nova deste feriado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, que tem quadros, notícias, informações. Então, fique conosco neste tempinho aí que estaremos juntos, viu? Queremos a sua participação e até mesmo pelo facebook.com/TV Mundo Maior, nós estamos por lá também. Isso aí, participe aqui do Manhã Boa Nova. Hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil, sob a visão espiritual, e também teremos a participação da Alexandra Onick, que é presidente do CIAG, o Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. No quadro Espiritualidade, Vanessa, teremos quem? A participação de Humberto Pazian. E também vamos falar da voz da consciência. A ciência está descobrindo que conversar consigo mesmo é um exercício que pode ajudar a controlar a ansiedade e a atingir novos objetivos. E aqui no nosso estúdio nós temos a Deise da Silva Cunha Mansano, coordenadora do Departamento de Ensino do Centro Espírita Irmão X, expositora e apresentadora da TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, programa Pronto Atendimento. Bom dia, Deise. Bom dia, Vanessa. Bom dia, amores. Que bom, 7 de setembro, né? Que bom, estamos aqui, mas começando aí, flores, setembro de flores, né? Que bom, sejam muito bem-vindos. Até tema de música, né? Chegar setembro, então eu pus a camisa aqui especialmente para setembro. É verdade, tá muito bonita. Tá muito linda, né? Lindão. Tá muito linda. E ao lado dela também muito bonita de rosa, adoramos essa cor, viu? Alexandra Onick, que é presidente do Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. Bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Você falar mais próximo. Obrigada, bom dia a todos. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que eu posso ajudar, né, ao próximo e também aprendendo um pouquinho com vocês nessa manhã. Com certeza, Obrigada. Vamos aprender todos juntos aqui hoje, né? Vamos começar então nosso programa com um pouquinho de espiritualidade com ele, Humberto Pazian. Então, acompanhe. Espiritualidade. Olá, bom dia. Você que participa do Manhã Boa Nova. Todas as quintas nós temos aqui alguns minutinhos para ter um pouquinho de prosa. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre mediunidade. Falar rápido, porque embora muito se tenha falado de mediunidade, os espíritos, os espíritas, os espiritualistas, toda hora falando de mediunidade, eu ainda ouço muitas pessoas dizendo, não, eu não sou médium, né? Médium é fulano, ciclano que recebe espíritos. Mediunidade é muito amplo, gente. É ser medianeiro entre uma dimensão e outra. É ser um intermediário. Mas não é só incorporação, não é só passar a impressão de uma entidade, de um espírito, né? Passar através da psicofonia, ver, ouvir. Não. Mediunidade é muito ampla. Nós podemos sentir, perceber e passarmos. Mas a utilidade da mediunidade que eu acho que deve ser avaliada, né? Nós falamos muito de mediunidade com Jesus, ou seja, a mediunidade evangélica, utilizarmos esse meio nosso de sermos intermediários para o bem, para a divulgação, para semear o evangelho, não é? Muito bacana. Mas fala-se também muito de animismo. Isso é um fantasma, no bom sentido, para muitos que estão adentrando a doutrina espírita. Dizem que animismo é uma coisa ruim, porque animismo não é o espírito que está falando, é o próprio médium que acha que é o espírito. E aí faz o quê? A pessoa está se desenvolvendo e ela fica com medo. Ah, não, será que sou eu? Será que é o espírito? Mas acho que não é o espírito não, é da minha cabeça. Gente, não vejo problema algum em ser um animismo, em que aquela mensagem seja da própria pessoa, desde que esteja em fase de aprendizado, tá bom? Eu vou falar algo,
preciso de uma inspiração e de repente sai algo do meu inconsciente, algo da minha alma e é algo bom. Então, sem problema. Mas o que acontece muitas vezes não é, como é que eu vou dizer, uma palavra que não choque tanto, é algo que não é verdade. A pessoa se faz passar por um médium. Ela dá a impressão que ela está recebendo algo de um espírito, mas ela usa isso em proveito próprio. Perceberam? Então aí é de caso pensado, ela não tem dúvida, ela tem certeza que não é um espírito. Então ele diz assim, olha, você vai fazer isso porque... Vou dar um exemplo, Bezerra de Menezes está falando, entenderam? Ela sabe que não é o Bezerra, que é ela, mas para ter poder, para aparentar assim que ela tem uma grande mediunidade, então por vaidade ou por qualquer outro motivo, ela se utiliza de uma pretensa mediunidade para exercer uma influência. Aí a coisa pega. Aí eu acho que está errado. Não sei o que você acha, mas não é correto, ok? E muitas vezes a pessoa que está recebendo aquela orientação não consegue perceber a diferença de um ato mediúnico, um ato anímico, né? Como nós conhecemos, um animismo, e um ato de charlatanismo, tá certo? Muito bem. É claro que dependendo da intenção de cada médium, vai ter as suas consequências, mas nós devemos ficar muito espertos em relação a isso. Qual é a mensagem? Qual é o objetivo? Ela tem algum teor positivo? Me fará bem? Se ela me fará bem, então eu vou utilizá-la. Se não acho que é legal, se eu achar que isso pode ter uma influência negativa em minha vida, então eu não vou utilizar. Não importa o que eu ache. Se é realmente uma mensagem fidedigna ou não, simplesmente não vou aproveitá-la. Percebeu? A decisão é sempre nossa. Então, o que é feito pelos pretensos médios ou pelos médios verdadeiros, cabe a cada um deles. Mas a nossa vida é do nosso cuidado, ou seja, nós temos que cuidar dela. Tá legal? Pensa nisso. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tá aí o grande Humberto Pazian, sempre às quintas-feiras aqui no Manhã Boa Nova. Antes da gente falar a primeira notícia, Vanessa, falar da Espiritoteca, uma campanha bem bacana que é promovida aqui pela Fundação Espírita André Luiz. A partir de R$12 você já participa desta campanha e depois pode até entregar os livros em alguns pontos já determinados, principalmente aí Cracolândia, hospitais, presídios, locais que precisam da informação de luz, da informação espírita, junto com os padrinhos e também a madrinha da campanha, que é a Delmar Franco, né? Como padrinho a gente tem o Franklin Félix, do programa Mutirão, William Sanches, dentre outros comunicadores. Então participe, acesse mundomaior.com.br e saiba lá mais informações para você participar dessa campanha bem bacana de levar o livro espírita, a mensagem de luz, através aí da Espiritoteca. A partir de R$12 você já está participando. Tem o Hospital da Criança e do Adolescente, Alcoólicos Anônimos do Gopoúva, Casa Irmã Alice, Penitenciária de Franco da Rocha, também o Centro Espírita Célia Barreto. Além destes pontos, a campanha também vai auxiliar casas espíritas que ainda não têm biblioteca. Essa também é uma forma da Espiritoteca espalhar luz. Então participe, acesse mundomaior.com.br. Humberto de Campos, ele conta que apesar do movimento de emancipação percorrer todos os departamentos de atividades políticas da pátria, era no Rio de Janeiro que fervilhavam as ideias de liberdade e os espíritos desenvolviam suas ações junto de todos os indivíduos, preparando a fase final do trabalho da independência através dos processos pacíficos. Os patriotas viam no príncipe Dom Pedro I a pessoa que deveria exercer o papel de libertador, mas este hesitava em optar pela decisão da separação definitiva, considerando as tradições e laços de família. Ordens rigorosas vieram de Portugal, determinando o regresso de Dom Pedro I, porém, sob a assistência e estímulo da equipe do Espírito Ismael, mentor espiritual do nosso país, no dia 9 de janeiro de 1822, o príncipe completou a obra de emancipação política no Brasil, prometendo ao povo que aqui ficaria.
contrariando as decisões da Corte de Lisboa. Dom Pedro encontrava-se em viagem a São Paulo a fim de unificar o sentimento geral em favor da independência. E comemorando o acontecimento, as entidades espirituais, sob a direção do espírito Ismael, reuniram-se no colégio de Piratininga, ouvindo deste que a independência já se encontrava definitivamente proclamada desde 1808. Porém, em virtude dos últimos acontecimentos e para não quebrar os costumes terrenos, foi escolhida uma data para assinalar essa liberdade. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I, sem suspeitar que era instrumento de um emissário espiritual que velava pela nossa pátria, deixou escapar o grito de independência ou morte. Deise Mansano, como podemos entender o papel do Brasil dentro do cenário A Pátria do Evangelho? É perfeito, né? Porque nós temos esse grande escritor, Humberto de Campos, que através da psicografia de Chico Xavier escreveu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E logo no comecinho do livro ele fala assim que Ismael se reúne com todos e dá uma missão para um missionário específico, que era Bezerra de Menezes, unir a pátria do Cruzeiro. E nós sabemos da história do Bezerra de Menezes, o quanto ele teve trabalho para unir. E nós, ao ler o livro aí, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente fala assim, nossa, que maravilha, nós espíritas, né? Nós somos bons mesmo. Deixa com a gente, o espiritismo é com a gente mesmo. Só que nós não reparamos numa folhinha específica do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus chama Ismael e fala para ele reunir aqui na Pátria do Cruzeiro todos aqueles que tiveram grandes problemas na Europa, grandes problemas de corrupção. E aí nós pensamos assim, nossa, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tanta corrupção que a gente está vendo agora. Mas isso já estava até escrito. Aqueles que estão aqui são os doentes. Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Nós, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, temos esse lema, mas é porque nós somos hospital. Nós não somos ainda o caminho, nós somos o hospital. É bastante difícil nós entendermos isso, porque nosso orgulho fala mais alto, né? Nós queremos ter razão, o espiritismo é isso mesmo. A gente até brinca, né? Por que o Brasil não foi colonizado pela Inglaterra, Holanda? Exatamente. Nós sentimos aí, no próprio livro, já diz, quanta importância, né, de todos esses doentes da alma virem encarnar aqui no Brasil, e nós precisamos ajudar esses doentes. Como nós vamos fazer isso vai depender de cada um de nós. São eleições, são politizações, né? As pessoas precisam estar mais a par, não só religiosamente, mas politicamente, né? Sim, né? Porque reflete no todo. No todo. Uma nação que não importa muito para a política ou fica muito distante, aqueles que governam acabam fazendo o que quiserem. Então, Brasil realmente tem isso como missão, né? Mas somos todos ainda carentes do corpo e do espírito, com provas e expiações nesse grande hospital que se chama Brasil. Agora, como é que você vê, mesmo dentro da doutrina espírita, setores divergentes, sim, que não aceitam, por exemplo, esse título de Brasil sendo uma pátria do Evangelho, em virtude do nível de corrupção, de violência que existe no Brasil? É praticamente uma guerra civil. Então, eles dizem o seguinte, mas como falar disto se há esse lado negativo que é tão crescente? Então, é a mesma coisa que nós chegarmos num hospital e falar assim, nossa, não aguento ficar aqui, está cheio de doente. Nós somos um hospital e realmente está cheio de doente. O que fazer com os doentes do hospital?
Então, nós temos que dar o medicamento, nós temos que dar atenção, nós temos que higienizar, nós temos que aprender a controlar, que nós sabemos que estamos no hospital. Todos, Sim. inclusive nós. Bacana, então. E os ouvintes podem participar. Hoje o programa é gravado, mas pode deixar seus comentários aí no facebook.com/TV Mundo Maior, também no canal do YouTube da TV Mundo Maior. Queremos saber aí a sua opinião. O Brasil realmente pode ser considerado uma pátria do Evangelho? Muita gente acha que sim, outros já acham que é uma viagem lá do Humberto Chico Xavier, Campos. do Humberto de Campos. Mas a gente está colocando a questão aqui em aberto justamente para saber a sua opinião, Vanessa. A Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, traz para você, ouvinte da Rádio Boa Nova, telespectador da TV Mundo Maior, uma ótima notícia. Apesar dos números, da grande dificuldade que temos, o rádio e a TV estão atingindo altos números de audiência. Nós subimos uma posição no Ibope e já nas redes sociais os números são impressionantes, como, por exemplo, são mais de 380 mil páginas visualizadas por mês no site da rádio, radioboanova.com.br, e também no Facebook. Mensalmente, nós geramos mais de 2 milhões de visualizações. Temos o Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/Rádio Boa Nova, Rede Boa Nova de Rádio, né? Estamos aí nas redes sociais e você pode continuar acessando o nosso YouTube também. Os números da TV são impressionantes. A cada mês no YouTube é gerada mais de 1 milhão também de visualizações. E esses números só expressam esse crescimento da divulgação, de acordo com a sua ajuda no Clube Amigos da Boa Nova também, né? Se você não faz parte do clube, esse é o momento também, tá bom? De participar. 0800 12 18 38, Clube Amigos da Boa Nova. E essa é a força da doutrina espírita também, né, Deise? Com certeza, com certeza. Você estava falando, eu estava até com vontade de interromper. Que vontade, gente! Pode interromper. Gente, precisamos, se nós não contarmos uns com os outros, não nos ombrearmos, como é que nós queremos ser a pátria do Evangelho? Nós temos a parte material e essa parte material é muito importante. Então, se nós deixarmos, mas tem muita gente que está no clube, eu não preciso, não. Nós precisamos de você aqui na nossa casa, pertinho, ajudar a nós transmitirmos a doutrina dos Espíritos. Precisamos muito de você. É mesmo, esses números a gente só consegue com o apoio dessas pessoas, né, Deise? Com certeza, com certeza. Então, por isso, nós agradecemos a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, agradece a sua participação. Continue fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova. Muito importante para nós, né? Muito importante. Tenho muito orgulho de estar aqui. Eu também. Antes do intervalo, apresentar aqui a Alexandra Onick, presidente do Centro de Inclusão de Apoio Autista de Guarulhos, uma entidade que foi inaugurada, né? A nova sede foi inaugurada em 7 de novembro de 2016. Seja bem-vinda aqui ao Manhã Boa Nova, Alexandra, mais uma vez. Muito obrigada. Quando que começou esse trabalho? A nova sede foi em 2016, mas antes vocês já estão com quanto tempo aí de existência? Agora, nesse mês de setembro, nós vamos completar 7 anos. A fundação da instituição foi dia 26 de setembro de 2010. Que bacana, 7 anos de existência. Aí a nossa sede era no Bom Clima, né? E agora nós mudamos em novembro do ano passado para essa sede no Gopoúva, que é uma sede maior, onde a gente teve a possibilidade de ampliar os atendimentos, que tinha muita criança na espera e na outra sede não tinha espaço físico para isso. E aí a gente conseguiu uma parceria com a prefeitura e fez com que a gente conseguisse ampliar e mudar de sede também. Zerou a fila de espera? Zerou. Só que já está começando de novo. Porque, assim, está aparecendo muito autista e por o SEAG ser a única instituição no município que atende os casos de autismo, então a procura é muito grande, né? Não só como de crianças, como de adolescentes e adultos. E a nossa maior preocupação hoje é isso, porque o município não tem nenhuma instituição que a gente possa encaminhar. E nós temos já no projeto adolescentes que já vão completar 15 anos, então é uma das preocupações da instituição hoje, da nossa nova gestão. A ideia de criar o SEAG partiu de quando e por quê? Partiu de mim, né? Eu tenho um filho autista, tenho o Lucas, vai fazer 14 anos, dia 5.
E justamente pela essa dificuldade que no município de não ter nenhuma instituição, tudo que eu busquei para ele foi em São Paulo. E aí depois, quando ele tinha 7 anos, ele sofreu maus tratos numa escola. E aí, assim, eu perdi todas as esperanças de colocá-lo numa escola. E aí a ideia, na verdade, era montar uma escola. Assim, era fundar uma escola que atendesse só autistas. Eu não era formada na época, então eu tinha essa visão. Hoje eu já tenho outra visão. Hoje eu sou pedagoga, psicopedagoga, e hoje eu já tenho uma visão que os autistas devem estar numa escola regular, como qualquer outra criança, garantir os direitos, né? E o trabalho que a gente faz no SIAG é justamente isso, preparar os autistas para que eles possam estar dentro de uma escola regular, que eles possam estar incluídos na sociedade. Que bacana. A gente vai para o intervalo e, na volta, vou querer também que a Deise participe aí da conversa para a gente saber mais sobre o SIAG e também saber mais sobre essa questão do autista, né? Como ele está presente aí dentro da sociedade. E ela abordou aí um tema dos maus tratos, a gente vai abordar isso também. Como é que está o preconceito? Será que existe? Está grande, pequeno? Então, até já. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Manhã. Boa Nova.